Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te falar por que escolher e estudar direito. Aqui no canal, com frequência, eu aponto todos os pontos negativos da faculdade de Direito, todas as dificuldades. Eu falo detalhadamente dos problemas, daquilo que a gente tem que pensar, dos pontos que talvez tu esteja falhando, dos pontos que a nossa faculdade falha também. E eu não tenho problema nenhum em admitir. A gente fala, assim, de muita dificuldade, de muito problema aqui. Porque eu acredito que são pontos importantes, porque eu acredito que a gente tem que pensar nisso ainda na faculdade para evitar que se torne um grande problema depois, quando a gente estiver formado e quiser ir para o mercado de trabalho, preparado e tudo mais. Então, assim, admito, falamos muito de coisas ruins do curso de Direito. No entanto, gente, as faculdades de Direito no Brasil não param de crescer. E Direito é um dos cursos mais buscados pelas pessoas. Por que as pessoas querem tanto fazer Direito? Será que tem ponto positivo? Claro que tem, né? Então, eu percebi que a gente também tem que falar de vez em quando daqueles pontos que fazem com que a gente defina, com que a gente decida estudar direito. Por que cursar direito? Quais são os pontos positivos? Então, no vídeo de hoje, eu quero tratar sobre pontos positivos, benefícios, ou então, por que escolher direito? Qual é o motivo? Quais são os motivos positivos que nos fazem escolher direito e não outro curso? Falaremos então de 5 pontos importantes para tu que está pensando em fazer direito, está pensando se escolhe ou não direito, e para tu que já é aluno, para você que já estuda direito e às vezes se pergunta se fez uma boa escolha ou não, ou até duvida, né, se o curso é bom para ti ou não. Então, vem comigo, a gente vai falar de 5 pontos. Os 2 primeiros são os mais básicos, tá? Os mais superficiais. Eu deixei para o final os 3 últimos pontos, aqueles que vão nos trazer um pouco mais de, como eu posso dizer, satisfação pessoal. Então, vem comigo, vamos falar do primeiro agora. E o primeiro ponto é o mais básico de todos, aquele que todo mundo já ouviu. Faça direito porque existe um leque de opções. E, gente, tudo bem que é batido, tudo bem que a gente já ouviu isso milhões de vezes, mas é verdade, é real. O direito ele é um curso que nos proporciona muitas possibilidades de carreiras. E a gente tem muita carreira tanto no âmbito público como no âmbito privado. Então, vejam, o direito, eu tenho certeza que é o curso que mais nos possibilita grandes concursos públicos no Brasil. Primeiro, porque existem muitos concursos que são restritos a pessoas que se formaram em direito. Juiz, delegado, promotor, defensor público, só para citar alguns exemplos. Inclusive, se tu não sabe sobre essas carreiras, eu tenho um vídeo sobre cada uma delas. Vou deixar alguns aqui no cantinho, tu procura aqui no canal que tu vai encontrar. Mas então, existem grandes concursos que só quem faz direito, só quem é formado em direito pode prestar o concurso e pode assumir o cargo depois. Mas, da mesma forma, existem muitos concursos menores, com um salário menor, mas também com uma responsabilidade menor, que somente pode prestar quem fez direito. Então, talvez tu não te anime em pensar em ser juiz ou em ser promotor, porque são cargos que a gente acaba se expondo bastante, cargos com muita responsabilidade. Mas tu quer, assim, ser concursado, ter uma vida feliz, tranquila, com bastante trabalho, talvez, mas sem toda essa carga de responsabilidade, existem vários concursos que tu pode fazer. Talvez tu não vá ganhar os 30 mil reais que muitos juízes e muitos promotores ganham, às vezes mais, às vezes menos. Os salários, eles variam bastante de estado para estado, certo? Mas tu pode ter, sim, um bom salário para viver com dignidade. Tem um trabalho ali que tu vai ter um período por semana para trabalhar, tu vai ter o fim de semana, em tese, sem trabalho, certo? Então, existe toda essa parte pública. E também, se tu não quer saber de concurso público, porque muita gente não se interessa, pode ir para a área privada, trabalhar em empresas, trabalhar como advogado, certo? Tem que passar na prova da OAB, mas isso também não é um bicho de 7 cabeças quando tu faz bem a tua faculdade. Eu explico tudo sobre a prova da OAB nesse vídeo que eu vou colocar aqui em cima. Então, olha, essa história de leque de oportunidades, embora a gente pense que é balela ou que é um argumento que já está batido, não deixa de ser verdade. Durante a faculdade, de fato, a gente vislumbra tantas possibilidades que alguns alunos ficam até perdidos, não sabem para que lado correr, não sabem o que fazer.
Mas calma, que tudo isso dá para ir se ajeitando durante a faculdade. Tu vai ter como fazer estágios, tu vai ter como ver o que te agrada mais ou menos, e dá sim pra gente chegar no final da faculdade sabendo o que a gente quer. Se também chegar no final e tu não souber, tudo bem. Existe tempo para a gente testar, existe tempo para que tu tome a tua decisão. O mais importante é que tu saiba que sim, a gente tem muitas possibilidades e o direito nos proporciona todo esse leque de opções que os nossos professores lá do colégio já falavam, certo? Então, no direito, tu pode ir para o âmbito público, tu pode ir para o âmbito privado, existem muitas carreiras, existem diferentes funções e tu pode, sim, encontrar uma que se adeque exatamente ao teu perfil, ao teu jeito de trabalhar e ao teu jeito de ser. O segundo ponto, gente, como eu falei, é bem superficial e pode ser bastante polêmico. Por quê? Porque eu entendo que o curso de Direito, embora muitos vejam como algo negativo, é um curso que está presente em muitos estados, em muitas cidades do Brasil, e, portanto, é um curso fácil de ser encontrado, e é um curso que, em comparação com outros cursos, é um curso relativamente barato. Deixa eu me explicar antes que tu saia me dizendo que tu paga um horror de mensalidade, ou que tu gasta muito com livros, ou xerox, cópias e tudo mais. Eu não estou dizendo que o curso de Direito é um curso barato. Também não estou dizendo que tu tem que fazer Direito porque ele é um curso que não tem tanto custo ou porque ele é um curso que a gente encontra com mais facilidade. No entanto, na questão de valores, se a gente comparar com outros cursos, como é o caso de Medicina, como é o caso de Odontologia, em que nós temos mensalidades muito altas, e também um custo como instrumentos e outros itens muito, muito alto, a gente tem que perceber que o direito é um curso que não nos exige muito. Hoje em dia, inclusive, grande parte dos alunos já não compra livro, encontra quase tudo online, disponível muitas vezes gratuitamente, às vezes paga o valor de um e-book, que não é o mesmo preço de um livro, certo? Então, se a gente for comparar o curso de Direito com outros cursos existentes, ele não é um curso tão caro assim. Eu sei que é difícil e é polêmico, porque sim, existem faculdades que cobram, que exigem, né, uma mensalidade relativamente alta, ainda mais para os dias de hoje, que o salário mínimo é 1.000 e pouco e a faculdade custa, às vezes, mais do que um salário. Mas veja, se tu for pensar no que tu vai conseguir no futuro, se tu te formar direitinho, se tu fizer uma boa faculdade, vale a pena. Imagina, o curso de Direito é um curso que faz com que tu tenha a possibilidade de ter um concurso público posteriormente, seja daqueles que não são os concursos mais concorridos ou mesmo aqueles mais concorridos. Muitas vezes a gente tem pessoas que saem de um nível muito baixo de vida, no sentido de ser pobres mesmo, de não ter condições, conseguem estudar com muito esforço. Existem muitos relatos de pessoas que, assim, não tinham o que comer, não tinham onde dormir, conseguiram estudar e conseguiram passar em concursos e ser muito felizes. Existem advogados também, gente, não é só o concurso que salva, tá? Existem pessoas que conseguiram se tornar advogados e vencer na vida, como a gente fala. Então, o direito, ele é um curso que ele traz essa possibilidade. Então, quando eu falo que o direito ele é um curso que não é tão caro e que ele é um curso que a gente encontra com mais facilidade, eu não quero dizer que tu tem que fazer direito por causa disso, mas a gente não pode ignorar esse fato. Existe, sim, uma gama de cursos de direito, de faculdades de direito no Brasil. É mais fácil tu cursar direito do que tu cursar, por exemplo, medicina, que existe uma restrição muito maior de mercado. E, claro, se tu tiver o perfil, se tu gostar de ler, se tu gostar de estudar, de discutir, se tu gostar de seres humanos, sim, o direito pode ser uma boa opção para ti. Então, ó, presta atenção, não vai sair por aí falando que a professora disse que o curso de direito é barato e que tem em todo lugar e que por isso a gente tem que fazer direito. Não. Mas, no momento que a gente está escolhendo um curso, a gente tem que pensar nisso também, certo? Muitas pessoas não têm condições de se mudar, de sair da sua cidade para buscar um curso, de ir para outro lugar, de se manter. E isso é uma realidade, gente. Então, antes de tu te comprometer em fazer dívidas, te comprometer a mudar de vida em razão de um curso de uma faculdade, tu tem sim que levar em consideração a tua realidade. Se tu pode arcar com isso ou não e como isso vai funcionar. Eu sempre falo que a faculdade não é algo que vai solucionar o problema de todo mundo e nem é para todo mundo. Tem pessoas que vão ser mais felizes e melhor sucedidas em outros ramos que não exigem uma faculdade. Agora, a gente tem que ter os pés no chão.
certo? Tu vai conseguir manter a faculdade tal, da maneira como tu gostaria? Ou, se tu tem dúvida entre o direito e outra faculdade, qual delas te possibilita, te facilita a vida? O que eu estou dizendo aqui é que esse é um ponto positivo para aquelas pessoas que estão pensando em fazer direito e que têm algum tipo de dificuldade, de dúvida, de receio. É uma faculdade que tu encontra com facilidade. Isso torna o mercado depois mais concorrido, não dá pra gente esquecer, mas eu te garanto que se tu fizer uma boa faculdade, se tu tiver fundamentos, se tu te esforçar, não vai ser a tua faculdade, não vai ser o teu diploma que vai fazer diferença. O que tu construir, tu vai ter as consequências depois. Se tu tiver uma boa faculdade, tu vai colher os frutos depois. E se tu fizer uma péssima faculdade, a mesma ideia se aplica. Terceiro ponto que é muito positivo de se cursar direito é que tu vai entender dos teus direitos e dos direitos das outras pessoas também. Então, eu só percebi a diferença que a gente tem entre saber e não saber dos nossos direitos, entre entender o ordenamento jurídico ou não entender, foi quando eu fui morar na Espanha, certo? Depois de formada já. Então, eu fui para um outro país em que eu não conhecia com profundidade as leis, eu não conhecia com profundidade a Constituição, os princípios. E assim, depois que tu é formada em Direito, eu já era advogada na época, tu percebe como tu entender das questões do teu país, como tu entender das leis, como tu entender dos julgamentos, da jurisprudência, faz diferença no teu dia a dia. Por que eu falo isso, gente? Porque quando a gente tá antes da faculdade e até o tempo que tu te forma, talvez tu não perceba porque a mudança é muito gradual. Então, quando tu tá formado, tu simplesmente consegue resolver situações, tu sabe quais são os teus direitos, tu fala com mais propriedade. E aí, eu percebi isso quando eu morei na Espanha, porque lá, gente, não entendendo das leis com profundidade, não sendo advogada na Espanha, eu me vi muitas vezes quase como uma analfabeta. Por quê? Porque lá eu sou uma analfabeta juridicamente falando. Embora eu tenha estudado lá, eu estudei cursos mais teóricos, eu não estudei a lei específica do consumidor de lá, por exemplo. Então, eu sei como é a lei do consumidor do Brasil. Eu consigo aplicar a lei para mim, entre aspas, eu sei quais são os meus direitos, eu posso falar isso se alguém violar os meus direitos. Mas lá na Espanha, eu não tinha certeza se eram os mesmos direitos. Então, gente, eu tenho para te dizer que quando tu entende do direito, tu te formou em direito, tu sabe os teus direitos, tu te defende muito melhor, tu não deixa que injustiças aconteçam e tu também tem mais voz e mais propriedade para ajudar outras pessoas. Eu não estou nem falando aqui do cargo, da função do advogado em si, porque ela é muito nobre, mas ela vai muitas vezes ser vista, né, com mais força lá nos tribunais, nos julgamentos, nos processos. Eu estou falando de dia a dia, de tu conseguir se comunicar e falar assim para alguém, não, isso está errado. Não, isso aqui não está de acordo com o código tal. Sabe, não é que tu vai virar o chato também, eu não sou assim. Mas, por exemplo, eu sei quais são os meus direitos como consumidora. Eu me sinto muito mais segura de falar que algo não está certo ou de que eu tenho direito de algo porque eu estudei isso. Eu sou advogada, eu sei do que eu estou falando. E o que eu percebo é que, infelizmente, no Brasil, assim como eu era na Espanha, as pessoas que não conhecem os seus direitos, elas acabam muitas vezes sendo prejudicadas. Eu já vi isso acontecer dentro de julgamento, assim, dentro de processo, gente. Eu ia assistir audiências do JEC, que é o Juizado Especial Cível, que antigamente eram juizados de pequenas causas, sabe? Então, lá muitas pessoas vão sem advogados. Então, o que acontece lá dentro, às vezes é uma violação de direitos, porque as pessoas não entendem dos seus próprios direitos. Eu já vi situações, por exemplo, em que as pessoas aceitaram acordos absurdos, ridiculamente baixos pelo que eles tinham sofrido de problema, de dano, certo? Porque não tinha nenhum advogado por trás auxiliando, dando ali o suporte, dizendo que estava certo, que estava errado. Isso acontece no Brasil, assim como acontece, né, em muitos países do mundo. Sempre que tu não conhece a lei, sempre que tu não tem certeza daquilo que tu está falando, é muito provável, é muito possível que tu seja enganado. É triste tu falar isso, né? Mas quando tu faz a faculdade de Direito, tu vai ter estudado tudo isso. Então, tu tem uma segurança maior.
É mais difícil, embora possa acontecer, mas é mais difícil outras pessoas te enganarem, passarem a perna, certo? Gente, eu sei que isso é horrível de ser dito, mas muitas vezes pessoas inocentes ou pessoas, entre aspas, ignorantes, que ignoram a lei, elas acabam sendo lesadas. E assim, é bem mais difícil tu lesar um bacharel em direito que estudou o direito, que entende do direito, do que lesar uma pessoa que realmente ignora os direitos. Pode acontecer, mas de forma geral a gente é mais preparado, né? A gente estudou aquilo ali. E da mesma forma como tu defende também as pessoas ao teu redor e quando tu vê uma injustiça, tu também tem mais propriedade para agir. Então, eu sempre faço assim, eu penso, né? Faço uma como se fosse uma analogia. Quando a gente tem um acidente de carro, ou alguém está passando mal no avião, as pessoas sempre pedem para um médico. Quem aqui é médico? Quem aqui pode ajudar? Né? Nesse caso, a gente não ajuda muito, porque nós somos leigos no assunto, não é? Eu sou advogado, o que eu vou fazer? Mas existem outras situações do dia a dia que tu pode interferir e ajudar alguém. Então, se tu vê que uma pessoa está sendo violada nos seus direitos numa loja, se tu vê que alguma coisa não está sendo bem feita na rua, que existe um abuso de alguém, se tu te sentir confortável, tu pode também interferir na situação e falar, olha, não é assim que funciona e tatatã. Certo, gente? Isso é muito pessoal, mas eu pessoalmente me sinto muito bem de estar no Brasil e entender como as coisas funcionam. A gente tem um salto na nossa compreensão de mundo, de vida, de sociedade, e tu te sente muito mais seguro. E essa tua segurança tu pode também levar para tua família, tu pode levar para pessoas queridas, porque a gente entendendo de direito, a gente consegue defender os nossos direitos e defender os direitos alheios também. Um quarto ponto muito positivo da faculdade de Direito é o fato de que, fazendo Direito, estudando Direito, tu vai desenvolver outras habilidades que também são muito importantes para tu te tornar um jurista, para tu te tornar uma pessoa, um bom profissional, certo? Então, por exemplo, todo estudante, bom estudante de direito, acaba praticando a oratória, que é a fala em público, acaba melhorando a escrita, tu tem que aprender a escrever melhor, a escrever com mais objetividade, tem que escrever com o português correto. É claro, né, gente? Tudo isso depende muito do aluno. Então, é possível que tu encontre pessoas formadas em direito que escrevem muito mal, que não conseguem se expressar ou se comunicar, mas de forma geral, a nossa faculdade de direito nos traz várias possibilidades da gente exercer essas competências. Aí tu pode estar pensando, professor, eu sou tímido, eu não quero me comunicar. Mas calma, se tu quiser melhorar isso, tu vai ter essa oportunidade. Não é que tu seja obrigado, mas tu tem a possibilidade. Olha, eu tenho uma colega que era super, né? Ela ainda é super inteligente, ela se formou, ela era muito tímida, no entanto. Então, assim, alguns cargos do direito para ela não eram muito indicados. Ela não gostava de falar em público, ela era mais a pessoa que ficava lá lendo livro e criando teorias. E aí ela passou num cargo público em que ela auxilia uma promotora. Ela não tem que sair fazer audiência, ela não tem que se expor, entre aspas, mas ela gosta do que ela faz. Ela fica lá estudando, trazendo ideias novas, trazendo a resolução de problemas lá, dos casos que surgem. Entende o que eu quero dizer? Então, olha, tu tem a possibilidade de melhorar em várias habilidades que nem todos os cursos proporcionam. Então, nem sempre em medicina, por exemplo, o médico lá, o estudante de medicina vai melhorar a sua oratória, a sua comunicação. Por quê? Porque não é tão comum como no direito. No direito a gente vai ter prova oral, no direito a gente vai ter tribunal do júri, né? Aqueles tribunais que a gente faz uma simulação do tribunal do júri. A gente vai ter aquela questão acadêmica também, que isso sim, existem em outros cursos, mas que no direito existe um grande fomento. Se tu quer pesquisar no direito, existem muitas faculdades que pesquisam, então, de certa forma, também é bom a gente ter tantas faculdades, porque é uma rede maior de pesquisa, uma rede maior de contatos, e o direito, gente, nos traz essa possibilidade. Eu não vou dizer que é super fácil, porque, claro, que cada trabalho, cada apresentação oral é um desafio novo, principalmente para quem é tímido. Mas no final, quando a gente faz direitinho, quando a gente se programa, quando a gente faz uma boa faculdade, e eu percebi que eu usei bastante esse termo aqui nesse vídeo, né? O que é fazer uma boa faculdade? É tu aproveitar todas as oportunidades e experiências para que tu te forme o melhor jurista possível. Quando a gente faz uma boa faculdade, a gente percebe a nossa evolução. Eu, quando entrei na faculdade com 17 anos, era tímida, era bobinha, né?
eu era bastante imatura, e com o tempo, com as experiências, com as vivências, com os casos que eu participei, mesmo como estagiária, eu fui amadurecendo, eu fui percebendo situações, eu fui melhorando como pessoa e como jurista, como profissional do direito. Então, olha, o direito nos traz muitas oportunidades que não são todas as faculdades que trazem. A gente pode se tornar o que a gente quiser. A gente pode ir para um lado em que nós vamos aparecer mais, mas a gente também tem a escolha de ir para os bastidores. Se tu não quiser ser a pessoa que vai aparecer sempre, tu pode encontrar trabalho em outros cargos, em outras áreas, em que tu simplesmente vai fazer o teu trabalho e tu não vai ter que ser ali a estrela. Gente, existe lugar para todos os perfis no direito. E tu pode desenvolver, se tu quiser, também as habilidades que o direito nos proporciona. Professora, digamos que é o teu caso, professora, eu sou tímido, mas eu queria deixar de ser, eu quero melhorar nesse aspecto. Perfeito. Se tu quiser melhorar, tu pode, porque existem e tu vai ter que passar por vários momentos em que isso vai ser testado. Se tu quiser, tu pode intensificar esse ponto e crescer e melhorar essa habilidade, ou não, mas é uma escolha. Claro, né? Tu não pode escolher fazer prova oral, tu vai ter que fazer. Se toda turma fizer, tu vai ter que fazer também. Mas vejam que é um crescimento contínuo e de degrau em degrau. Não é para te causar nenhuma ansiedade. O que eu tenho para te dizer é que quem quer crescer no direito encontra um terreno fértil. Nós temos muitas chances, muitas experiências e muitas oportunidades de, do início da faculdade até o fim da faculdade, nos transformarmos numa pessoa e num profissional muito melhor. E por fim, o último ponto, que é o meu preferido, certo? O quinto ponto, para mim, é o que mais deveria fazer as pessoas irem atrás do direito, e é o fato de que, no direito, a gente pode aliar qualquer paixão que nós tivermos. Então, tu pode aliar com o direito a paixão que tu tiver. Digamos que tu ama carros, ou tu ama futebol, ou tu ama dança, balé, ou tu ama cinema, não importa. O que tu for apaixonado, além do direito, tu pode linkar o direito e tu pode trabalhar com os dois. Então, existe o direito das marcas, existe o direito esportivo, existe o direito que vai tratar de contratos de atrizes e atores, ou de contratos entre futebolistas com empresas. Gente, existe direito em tudo. Esse é um ponto tão importante que as pessoas quase nunca percebem, que tu não precisa entrar no direito para virar advogado de aluguel, advogado que vai tratar de herança. Não, tu pode tratar de novos temas, de novos rumos, de novos, novas possibilidades. Olha, meu mestrado foi sobre direito e internet. Parece um pouco random, né? Mas olha que interessante o que eu faço hoje. Eu trabalho com a internet. Eu entendo de questões que muitos advogados não entendem, porque tem outras especialidades. Então, no direito, tu pode unir o útil ao agradável. Tu não é obrigado a trabalhar com o direito de sempre, aquele tradicional, o direito penal, o direito trabalhista. Tu pode encontrar um novo ramo e te especializar de acordo com o teu gosto. Tu pode, entre aspas, até criar um ramo. Porque a gente vai ter muitas situações, o mundo hoje em dia, ele tem, assim, muitas ramificações e cada vez mais nós temos situações diferentes e tu pode encontrar o teu caminho. Durante a faculdade, tu pode começar a pesquisar, tu pode começar a costurar, a entender de que forma tu pode unir o direito à tua paixão e, de repente, tu te torne um advogado ou tu se torne uma pessoa que está no cargo público, um servidor público que é especialista em uma determinada área. O céu é o limite e o direito nos traz essa possibilidade. Eu, por exemplo, amo pessoas, amo ensinar, amo conversar com pessoas e eu consegui casar o direito com isso. Pelo menos até hoje é o que eu fiz. Eu me encontrei no direito junto com outras áreas que nem sempre as pessoas pensam que podem estar junto com o direito. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, existem muitas possibilidades. Tu não precisa seguir o caminho que todo mundo seguiu, se tu não quiser. Se tu quiser, tu também tem essa opção. Mas eu acho que é isso que transforma o direito nesse curso que tantas pessoas pensam em seguir. Porque ele é muito versátil, ele traz, sim, muitas possibilidades. E agora a gente meio que volta lá naquele primeiro ponto, né? Um leque de possibilidades, sim. Mas ele é um leque de possibilidades que tu pode criar um pouco mais, né? Tu pode criar as possibilidades. Tu não precisa se encaixar nas possibilidades que o mundo já criou. Tu pode criar a tua, simplesmente. Certo? Olha, esse vídeo aqui era justamente para pessoas que estão pensando em fazer direito, pessoas que têm dúvidas com o direito e pessoas que já estão na faculdade, mas que talvez precisam de uma reafirmação.
Eu espero muito que ele tenha te ajudado nisso, se for o teu caso. Eu espero muito ter elucidado quaisquer dúvidas ou pensamentos. Mas se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão em aberto, comenta aqui embaixo que eu vou ficar bem feliz em te responder. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.